Evangelho, quinta-feira da 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 11ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o grande sermão da montanha, momento em que o Senhor, segundo a narrativa de São Mateus, vai ensinar a seus discípulos a oração do Pai Nosso, vai entregá-la como tesouro para o diálogo íntimo com Deus, para que possamos falar em intimidade com o Pai. Jesus nos ensina o caminho da verdadeira intimidade e começa nos entregando a oração do Pai Nosso, nos entregando a compreensão de Deus como nosso verdadeiro Pai. Essa imagem é muito forte para todos nós e marca uma mudança decisiva e definitiva sobre a experiência cristã na relação com Deus. Eu queria aproveitar para trazer para vocês, na meditação de hoje, 2 trechinhos dos nossos padres da Igreja. O primeiro vem de São Cipriano de Cartago, bispo e mártir. Ele escreve um tratado sobre a oração do Pai Nosso. E o outro trechinho eu queria trazer das palavras de São Cassiano de Marsília, um grande precursor do monarquismo no Ocidente. O primeiro, de São Cipriano, está sendo parte das leituras, do ofício das leituras desta semana. Durante toda essa semana, nós estamos ouvindo o ofício das leituras, da liturgia das horas. A segunda leitura, ela tem sido do tratado de Cassiano. E dessa forma, estamos tendo a oportunidade de poder acompanhar os ensinamentos de São Cipriano sobre a oração do Pai Nosso. Queria pegar o trechinho da meditação dele e o outro de São Cipriano. Ouçamos. Quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus, chamando-o de Pai, e que da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebamos o nome de filhos de Deus. Nenhum de nós ousaria chamá-lo Pai na oração
se Ele próprio não nos permitisse orar assim. Irmãos diletíssimos, cumpre-nos ter sempre em mente e saber que quando damos a Deus o nome de Pai, temos de agir como filhos. Como a nossa alegria está em Deus Pai, também Ele encontre sua alegria em nós, como filhos. Vivamos quais templos de Deus, para que se veja que em nós também o Senhor vive. Não seja a nossa ação indigna do Espírito Santo, pois se já começamos a ser espirituais e celestes, como nos ensinou o Senhor, pensemos e façamos somente coisas celestes e espirituais, ou ao menos as escolhamos no nosso dia a dia, conforme disse o próprio Senhor Deus: aqueles que me glorificam, eu os glorificarei, e aqueles que me desprezam, os desprezarei. Também o santo apóstolo escreveu em uma de suas epístolas: não vos possuís, pois fostes comprados por alto preço. Glorificai e levai a Deus em vosso corpo. Em seguida nós dizemos: santificado seja o vosso nome. Não que desejemos ser Deus santificado por nossas ações humanas, mas o que peçamos ao Senhor seja seu, mas que peçamos ao Senhor no nome santificado em nós. Aliás, por quem seria Deus santificado? Ele que santifica todas as coisas. Mas já que disse: sede santos, porque eu sou santo, pedimos e rogamos que nós, santificados pelo batismo, santificados pelo seu nome, perseveremos no que começamos a ser, obras vivas de Deus, templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, lugar santo em que Deus habita. Cada dia pedimos o mesmo. A santificação cotidiana é necessária para nós, pois cada dia falhamos e temos de purificar nossos delitos por assídua santificação. Significa pedir: Senhor, que a Tua presença santa santifique todo o nosso agir. Por isso, se Deus santifica todo o nosso agir e vive e habita em nós, podemos dizer: santificado seja o vosso nome, porque tudo o que o Senhor faz é santo, e o nosso viver e o nosso agir em Deus, por Deus e sob o poder de Deus, agora pode santificar, não por ser agir do homem, mas por ser Deus glorificado ao santificar o homem e o seu agir. O apóstolo descreve qual seja a santificação que pela condescendência de Deus nos é dada. Ele escreve: nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomistas, nem ladrões, nem fraudulentos, nem ébrios, maldizentes, nem usurpadores alcançarão o reino de Deus. Na verdade, fostes tudo isto, mas fostes lavados, fostes justificados, santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vejam, tudo o que Deus fez por nós, fez em nós, e por meio dessas obras permanece em nós. Diz dos santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oramos para que esta santificação permaneça em nós. Se o Senhor e nosso juiz advertiu aquele que curara e vivificara de não mais pecar, para que não lhe adviesse coisas piores, fazemos este pedido por contínuas orações. Suplicamos dia e noite, a fim de que por sua proteção nos seja guardada a santificação vivificante que procede da graça de Deus. Desse modo, São Cipriano começa a nos apresentar a oração do Pai Nosso. E agora passa João Cassiano
e vamos ouvir o trechinho seguinte da oração. Agora, nas palavras de São Cassiano, monge e sacerdote. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o pão supersubstancial. Este adjetivo, que agora vos falo, exprime a nobreza e o caráter da substância deste pão, que o elevam acima de todas as substâncias e fazem que, pela sua grandeza e sublime santidade, ele ultrapasse todas as criaturas. Por outro lado, pedimos que ele nos seja dado hoje, exprimindo a sua utilidade, pois sem este pão não podemos viver um dia que seja da nossa vida espiritual. Ele aqui fez a referência a Jesus como o pão a ser recebido cotidianamente, que nos sustenta para o corpo e para o espírito. É lindo, né? A palavra hoje mostra com efeito que devemos alimentar-nos dele diariamente, que não basta tê-lo recebido ontem, se não nos for dado também hoje. E aqui entra uma outra compreensão, né? A Santa Eucaristia, nesse período, não era celebrada todos os dias, estamos no 300 e pouquinho. Entretanto, ela era celebrada aos domingos, mas o povo de Deus recebia a palavra, o verbo, o logos, recebia através dos salmos, através da meditação do Evangelho, cotidianamente a palavra. Aquele que se fez carne e nos foi entregue, ou seja, a Santa Eucaristia, ela era no sacramento na celebração da Santa Missa, era oferecido cotidianamente na palavra da oração e da meditação diária, sobretudo na recitação dos salmos. Então ele diz, a palavra hoje mostra com efeito que devemos alimentar-nos dele diariamente, que não basta tê-lo recebido ontem, se não nos for dado também hoje. A necessidade diária há de ser um lembrete, olha que coisa bonita, para fazermos esta oração em todos os momentos. Não há um único dia em que não precisamos de comer este pão para fortalecer o coração do nosso homem interior. E aí ele vai agora centralizar que a oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, é pão que sustenta a nossa vida. Mas hoje, e aí conclui ele, também pode ser entendido como referindo a esta vida presente, não apenas no dia temporal, mas no tempo da nossa existência. Dai-nos este pão enquanto estamos neste mundo, Senhor. Sabemos que no mundo futuro o dareis também àqueles que o merecerem, mas pedimos-vos que nulo concedais já hoje, porque quem não o recebe nesta vida e dele não se nutre aqui, não poderá participar dele na outra. Por isso, dai-nos, Senhor, deste pão, para que vivamos e em Ti vivamos para sempre. É lindíssimo. Com essas palavras, queridos irmãos e irmãs, agradeçamos ao Senhor o grande dom da oração do Pai Nosso e de todos os bens espirituais contidos nessa santa oração. Meditamos sobre apenas algumas partes da oração do Pai Nosso hoje, mas quem quiser meditá-la de maneira mais profunda pode acompanhar durante essa inteira semana, desde segunda-feira, as meditações de São Cipriano de Cartago, bispo e mártir, que estão na liturgia das horas no ofício das leituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.